Talvez seja um dos poucos carros que não foi feito visando lucro, mas uma mudança social na vida dos indianos. O Tata Nano ficou conhecido por todos como apenas um carro feio e inseguro em mais uma tentativa de popularizar o automóvel. Mas, bem na verdade, ele foi revolucionário. Por fim, o Tata Nano quase gerou uma guerra civil na Índia. E eu não estou exagerando, não. Realmente, quase houve uma guerra por causa dele. Mas como uma história que nasceu tão bonita poderia chegar nisso? Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal de cultura automotiva. É uma satisfação ter você aqui comigo e hoje eu trouxe uma história sensacional. Cara, o Tata Nano é uma história que eu queria trazer para vocês porque passa sempre como aquele carro feio, estranho, que não tem muito sentido da gente falar, mas na verdade ele tem uma história muito bacana. E é sempre bom conhecer. Se você tem aí graxa correndo nas veias, você vai gostar. Já te peço que curte, se inscreva, se quiser, torne-se membro também e vamos lá para esse vídeo que está ótimo. Conta-se que em um dia de chuva, o Ratan Tata, o dono da Tata Motors, que inclusive faleceu recentemente em outubro desse ano, viu uma família inteira de indianos em cima de uma moto. Era um dia chuvoso, eles estavam meio no barro, era perigoso e aquilo sensibilizou ele. E ele pensou que deveria, por até uma obrigação patriótica, fazer um veículo que pudesse atender os indianos, as famílias indianas, de uma maneira mais confortável, que eles não precisassem pegar chuva. Todos vocês sabem que a Índia é um país que tem uma condição social meio complicada. Então um carrinho ia ajudar muito essas famílias. E foi a partir daí que ele colocou na mesa Bosch, GKN e mais várias outras empresas que eram fornecedoras dele e propôs um grande desafio: criar o carro mais barato para atender os indianos. Mas antes de chegar nisso, eu preciso contextualizar para você essa história. O Grupo Tata é um grande conglomerado de mais ou menos 76 empresas. Isso é bem comum na Índia, empresas que produzem de parafusos até aviões, ou no caso da Tata, de chassi a caminhões. Inclusive, a Tata tem uma parceria com a brasileira Marco Polo, uma joint venture que produz ônibus na Índia. O Grupo Tata é bastante antigo, mas basicamente começaram ali em 45 com um negócio de locomotivas. Em 91 veio o primeiro sucesso da marca, o Tata Sierra, um SUV, que foi quando basicamente ela demonstrou para o mundo que conseguia produzir um carro sozinha. Depois disso, eles vão comprar a divisão de caminhões da Daewoo, sim, a mesma que produziu o Espero aqui no Brasil, e por fim a Jaguar Land Rover. E por aí vocês já vão começando a entender o que aconteceu com o Nano. Mas calma que a história dele é muito bacana. A Tata atualmente produz alguns modelos interessantes que podem futuramente render algum vídeo aqui no canal, como o Tiago, Punch, Curry, Altroz, entre vários outros modelos. Mas voltemos ao Nano. Um dos grandes desafios de fazer um carro para a Índia é que a Índia tem diversos climas. Você vai perceber que fazer um carro para o Brasil seria muito mais fácil do que fazer um carro para os indianos. Afinal de contas, esse carro iria rodar em um país que tem desde litoral até estradas em grandes altitudes. De montanhas cheias de neve e temperatura a -20 até um verão que pode passar dos 40 graus. De cidades com um posto de combustível em cada esquina, até agricultores que moram em vilas longe e sem qualquer recurso. E tem também as chamadas chuvas de monções, época em que são comuns os alagamentos e o Nano precisaria suportar tudo isso. Percebeu como fazer um carro para a Índia é muito mais difícil do que fazer aqui para o Brasil? A ideia do Nano surge por questões sociais da Índia. Como vocês sabem, a Índia é um país muito populoso. As pessoas utilizam muitas motos para o transporte. As leis de trânsito são quase inexistentes. Então, eles se amontoam ali em cima das motos com seus filhos e claro que isso é perigoso, especialmente em dias de chuva. É por esse motivo que algumas motos, quando lançadas no Paquistão e na Índia, tinham o tanque mais quadrado, porque eles sabiam que era um costume colocar a família inteira ali em cima. Mas isso eu ainda vou contar quando eu falar sobre motos aqui no canal e a história da CG principalmente. Ratan Tata queria um carro que levasse as famílias sem os riscos de uma queda ou de pegar chuva, e que custasse basicamente o mesmo valor de uma motocicleta. E obviamente que isso é bem difícil, afinal de contas, para construir um carro você precisa de muito mais material do que para fazer uma moto. Além disso, buscava democratizar o transporte, levando veículos até mesmo as cidades mais interioranas. Nessa altura, o carro mais barato da Índia era o Maruti Suzuki 800, que custava algo em torno de 2 lakhs, algo em torno de $4.000 na época. Ratan Tata disse em uma entrevista que o carro que ele ia desenvolver custaria 1 lakh, e assim o Nano ficou conhecido
como o carro de 1 lakh. O que você não consegue entender ainda é como seria difícil chegar nesse valor. Uma análise do site Jalopnik demonstra que o Nano foi proporcionalmente o carro mais barato do mundo, sendo muito mais barato do que foi o Fusca, o Beetle para os americanos, ou o Ford T. E agora nós chegamos na parte da construção do veículo. Foram mais de 500 engenheiros envolvidos nesse projeto. Conta-se, inclusive, que no local onde os engenheiros trabalhavam para desenvolver o Tata Nano, tinham lá várias peças do veículo em um determinado canto e uma grande pergunta dizendo: o que você poderia fazer para baratear mais esse modelo? O projeto ficou com uma equipe de jovens engenheiros chefiada por Giresh Wag. Duas grandes multinacionais, Bosch e GKN, uma das maiores produtoras de homocinéticas do mundo, eram exemplos de como grandes empresas estavam de cabeça nesse projeto. Essas marcas se dobraram sobre como cortar custos em absolutamente tudo que fosse possível. Isso incluía diminuir o número de partes móveis de peças, e só para os eixos de transmissão foram criadas 32 peças de testes. À medida que o carro tomava suas proporções, mais marcas foram se juntando ao projeto. Afinal, era um carro indiano feito para os indianos. Então, aquele sangue patriótico, aquela questão patriótica também tomou conta do ambiente. E todo mundo foi se envolvendo no projeto. A ideia do Ratan Tata estava realmente revolucionando. Eles não queriam desenvolver o motor do zero por questão de custos. Porém, após estudar todos os motores de baixa cilindrada disponíveis, perceberam que nenhum se encaixava, necessitando de um projeto próprio. Quando a carroceria estava praticamente pronta, o próprio Ratan Tata foi entrar no veículo e achou que era muito difícil para um homem com mais de 1,80 m entrar. Decidiu então aumentar o tamanho da carroceria de última hora. Imagine o trabalho de realocar todos os componentes do carro de última hora. Mas em partes valeu a pena. Quando o carro chegou no salão do automóvel e as pessoas viram um homem alto como ele saindo de dentro do veículo, perceberam que de fato o carro podia ter algum conforto. Finalmente, em 2008, o carro é lançado. E embora ele não seja considerado bonito, obviamente, não dá para negar que ele era extremamente funcional. Os engenheiros adotaram uma estratégia de utilizar o menor espaço possível para o motor, deixando toda a carroceria à disposição de quem estivesse ali dentro do veículo. Então, por mais que ele seja pequeno, você não se sentia apertado ali dentro, não era claustrofóbico. Com um comprimento de apenas 3,1 metros, uma largura de 1,5 m e uma altura de 1,6 metros, ele era meio metro menor do que um Renault Kwid. O fato de ser alto e estreito proporcionava até um certo espaço interno, e por ser estreito poderia andar sem dificuldades no caótico trânsito indiano. Inclusive, por ser estreito, foi proposta uma versão para a polícia que substituiria as bicicletas. Uma das únicas extravagâncias do carro era um emblema cromado com o nome. No mais, reinava a simplicidade. Apenas um espelho retrovisor, rodas com apenas 3 parafusos, lanternas traseiras verticais e na lateral entradas de ar para o radiador traseiro. O motor ficava visível para quem olhasse pela parte de trás do carro. No interior também reinava simplicidade. Painel central com apenas 2 entradas de ar, apenas um velocímetro com todos os demais mostradores sendo digitais, e a bateria foi estrategicamente colocada embaixo do assento do motorista para ajudar a distribuir o peso. O motor eram 2 cilindros a gasolina com 35 cavalos e com tração traseira, acoplado a um câmbio manual de 4 marchas. Em versões futuras, eles ainda lançariam com um câmbio automatizado. Como 60% do peso do carro ficava na parte traseira, não era necessária uma direção hidráulica, já que era leve naturalmente. Sua velocidade máxima era limitada em 105 km por hora, mas aposto que você não ia querer passar dos 80, já que devido ao fato dele ser muito alto e estreito, ele se tornava bastante perigoso quando chegava nessas velocidades. Ainda assim, caso você quisesse pisar, ele ia de 0 a 100 em 29 segundos. O acesso para o motor era feito apenas pelo interior do veículo, dobrando os bancos traseiros, e os freios eram todos a tambor. O sistema de injeção do veículo era feito pela Bosch. A boca do tanque de combustível ficava na frente, embaixo do capô, assim como o estepe. O peso total era de 635 quilos, quase 200 a menos do que um Kwid.
Isso foi conseguido também porque as chapas de aço utilizadas foram extremamente finas, o que ia também comprometer a segurança do carro. O tanque inicialmente era de apenas 15 litros, posteriormente aumentaria para 24. Seu consumo era excepcional, em torno de 23 a 25 na cidade, sem ar-condicionado, e até 28 em rodovias. E sim, você ouviu corretamente, sem um ar-condicionado, porque futuramente teriam versões com ar-condicionado, freios ABS e vidros elétricos. A mídia feita foi tão boa que, perto do lançamento do Nano, o maior concorrente dele, o Suzuki 800, perdeu 20% do mercado. Os sites congestionavam com mais de 1 milhão de acessos por dia. E 30% dos carros comprados já foram pagos integralmente em dinheiro na hora, para vocês terem uma noção do hype que o carro estava. Mas logo começaram os problemas. A fábrica deveria ficar em Singur, Bengala Ocidental. Lá ficaria basicamente ao lado de Kharagpur, que tinha os melhores institutos de engenharia, e a 100 quilômetros do porto de Haldia. Era o local perfeito, um bom terreno, isenções fiscais, institutos de engenharia e um porto ao lado para exportação. A ideia era tornar toda aquela região um polo automotivo. O problema ocorreu com a compra dessas terras. Muitos agricultores concordavam em vender para transformar aquilo num polo automotivo, mas uma grande parte deles não concordou. Alguns dizem que o preço pago era muito baixo e que aqueles que concordaram, na verdade, estavam ganhando mais para apoiar o projeto. Esse é aquele tipo de treta que nós nunca vamos saber direito quem que estava realmente falando a verdade. Pode ser que realmente os agricultores estivessem ganhando menos do que eles mereciam, mas pode ser também que algumas pessoas tenham influenciado esses agricultores a não querer essa fábrica por lá. Eu realmente não sei quem tem razão nessa briga aí. O fato é que esse evento desencadeou turbulências e até confrontos com a polícia. Políticos fazendo greve de fome e alguns agricultores, teoricamente, tiraram a própria vida por causa disso. Tudo isso estava atrasando muitas entregas. Os carros estavam vendidos, mas não tinham uma fábrica própria. Os poucos que eram entregues estavam sendo produzidos a conta-gotas em outras plantas da Tata. Dos mais de 200 mil vendidos, nem 30 mil tinham sido entregues. E lembra que eu comentei que foi feita uma grande mídia em cima do veículo? Agora imagine que não tinha carros para entregar. É como você fazer toda a jogada, cruzar e não ter ninguém para cabecear e fazer o gol. Tudo isso foi gerando uma grande frustração nas pessoas. Então toda aquela empolgação que os indianos estavam com o carro no começo, eles acabaram perdendo com o tempo. Como esse impasse com agricultores locais não se resolvia, Ratan Tata desistiu de fazer a fábrica ali e mudou sua fábrica para Gujarat, em Sanand, a 2.200 quilômetros de onde ela seria originalmente. E o resultado foram 3.400 carretas transportando equipamentos. Claro que tudo isso atrasava cada vez mais as entregas. Somente em junho de 2010 a fábrica em Gujarat é finalmente inaugurada e a produção do Tata Nano começa a todo vapor. Vejam que são quase 2 anos, imaginem o prejuízo disso. Mas então veio outro problema. Alguns nanos simplesmente incendiaram, muitas vezes em movimento, causando acidentes. Os engenheiros da Tata começaram a estudar o motivo e, para resumir, eles alegaram que alguns curtos-circuitos poderiam ter causado os incêndios e prometeram reforçar o sistema com mais fusíveis para evitar isso. Além disso, também alegaram a famosa gambiarra, ou seja, equipamento eletrônico como som, multimídia e tal, que eram comprados e instalados de maneira errada. E nesse caso faz muito sentido. Imagine que o Nano era um carro barato, então todo o sistema elétrico dele era muito simples. Qualquer coisa colocada a mais podia sobrecarregar o sistema e gerar um curto ali, né? Esse problema foi bastante pontual e logo resolvido pela Tata. Afetou um número pequeno de veículos, mas já bastou para desgastar ainda mais a imagem de um carro que já ia mal. Ainda em 2010, como estratégia de marketing, a Tata lançou o Tata Nano Super Drive, onde vários modelos de Nano percorreriam a Índia para divulgar o modelo, percorrendo em torno de 15 mil quilômetros e passando pelos mais diversos tipos de terrenos para demonstrar a robustez do modelo. Mas as vendas iam mal, muito longe do esperado. Eis que então algumas pessoas flagraram alguns Nano com pneus traseiros maiores e um barulho do motor um pouquinho diferente. Eles não sabiam, mas a Tata, junto com a Bosch, estava desenvolvendo um motor a diesel. Seria o menor carro do mundo movido a diesel. Faria 40 km com 1 litro. Você já imaginou que beleza? Mas, infelizmente, a versão a diesel não saiu. Segundo eles, 4 motores foram testados, mas descartados na sequência, uma vez que aquele consumo era muito difícil de ser alcançado. E os custos de produção no modelo se tornariam inviáveis para o mercado.
Finalmente, em 2013, é lançado o Nano Twist. Faz um facelift, remodela para-choques e um pouco do interior, melhora o tecido dos bancos e inclui um kit multimídia, deixando até mais bonito o painel do carro. Teve até parcerias com a MTV Índia para atrair os jovens. Em 2015, ele tem o seu grande facelift e se torna um carrinho bem mais interessante no aspecto visual. Mas a grande novidade foi o incrível câmbio automatizado, além de remodelar seu painel de instrumentos, que ficou bem bacana. Mas a coisa já não andava mais e em 2017 ele chegou a um nível de produção de apenas 2 carros por dia. Não compensava mais produzir o Nano e ele é finalmente substituído pelo Tata Tiago, que passou a ser então o carro mais barato da Tata na época. Mas afinal, o que podemos concluir desse veículo? O principal erro do Nano foi o seu marketing. Os indianos não queriam ser vistos dentro de um por vergonha. É isso mesmo, cara. Com o tempo, as pessoas começaram a associar a ideia de Tata Nano à pobreza. Então, quando alguém era visto dentro dele, se envergonhava porque os outros iam achar que ela era pobre. Além disso, não demorou para que as pessoas começassem a associar o fato do Nano ser barato a ser ruim. E de fato ele teve seus percalços e obviamente não tinha o melhor acabamento da categoria. Mas por incrível que pareça, eu encontrei muitos donos relatando que foram muito felizes com o seu Nano, que embora fosse necessário um cuidado ao guiá-lo por ser alto e estreito, ele era bem guerreiro. As expectativas de vendas não se concretizaram porque ele acabou custando bem mais do que o esperado. Era apenas 16% mais barato que o seu concorrente da Suzuki. Os atrasos logo de início por causa dos problemas da construção da fábrica também contribuíram para a derrocada. Mas o fator humano eu acho que foi o pior. Comprar um carro novo é sempre uma conquista. Mas a propaganda do Nano como um carro barato que substituía as motos não causava essa sensação nas pessoas. Sabe aquela coisa de você ter um carro novo? Quem saía de uma moto para um Nano não se sentia vitorioso ou que tinha evoluído. É como se tivesse dado um jeito de não depender de motos, mas ainda não tivesse um carro. Mas uma coisa é certa, nunca diga a Ratan Tata que ele não pode fazer algo, porque ele se empenhou nessa obra. Aliás, essa frase tem que ser dita no passado, porque ele faleceu agora em 2024. Os próprios engenheiros reconhecem que o Nano foi um grande feito, um carro que saiu do zero e cujas empresas quebraram a cabeça para chegar às peças baratas que justificassem o valor. E é uma carroceria que, mesmo sendo minúscula, parecia espaçosa. Na minha opinião, um carro assim, desde que corrigidas as falhas, obviamente, poderia ser sim uma ótima alternativa para as pessoas que buscam um trânsito mais ágil para o dia a dia, para ir para a faculdade, buscar os filhos no colégio, ir no mercado, alguma coisa assim. Claro, cara, eu também gosto de carros grandes, de banheirona. Eu sou fã de carro do estilo Honda Accord, mas eu não vou negar que um carrinho desse poderia ser sim uma ótima alternativa para várias pessoas na cidade, inclusive no Brasil, claro, desde que corrigidas as falhas, né? Enfim, o Tata Nano conseguiu ficar para a história. E que história de respeito. Eu acho que na história de todos os veículos que eu conheço, cara, ele é um dos poucos que foi feito sem visar 100% lucro, que realmente tinha um objetivo social. Tem outros carros que também foram feitos com um objetivo não de lucro, mas era um objetivo de engenharia, de demonstrar poder, força. Nesse caso não, ele tinha um objetivo que era fazer com que as pessoas tivessem mais mobilidade na Índia, com que esse carro chegasse mesmo aos mais pobres. E eu quero saber a sua opinião, cara. O que tu acha? Será que se viesse para o Brasil, o Tata Nano daria certo? Você acha que ele era uma boa opção de mobilidade? Se você gostou dessa história, eu já te convido a se tornar membro, a curtir, se inscrever, deixar um comentário top para engajar aqui comigo. Muito obrigado. Não esqueça de olhar os links que estão aí fixados nos comentários e até a próxima.